sou Fernando Canto Berzag, um homem voltado para as humanidades. Meu interesse maior, a motivação de tudo que eu faço, tem como objetivo o homem. O homem é o centro de todas as nossas preocupações, seja na poesia, seja na prosa, seja na análise, seja no direito, sempre voltado para essa preocupação, a da elevação espiritual do homem. O livro, na realidade, ele trata, como eu disse, da preocupação com o ser humano, com o bem-estar social nas relações humanas. O foco dele é esse, né? E ele surgiu justamente de uma situação vivida e vivenciada por mim e pela minha esposa quando nós voltávamos de São Bernardo do Campo, num bairro chamado Estoril, lá pelas 22 horas. E aí, ao adentrar a Anchieta, próximo à represa, faltou-nos as luzes dos faróis. E aí ela entrou em pânico, foi inevitável uma colisão com o gradil do lado esquerdo, tendo a represa do lado direito e nós às escuras. Ali foi uma situação muito dramática. Então eu pensei rapidamente em algumas coisas que poderiam vir me socorrer naquele momento difícil. E aí me surgiu que ele tem levado sobre si, uma passagem que diz que Deus tem levado sobre si todas as nossas ansiedades. Ele tem cuidado de nós. Pensei também que Ele é socorro bem presente nas nossas atribulações na hora da aflição. E que basta uma centelha de luz para iluminar a escuridão. Nesse momento eu vi uma luz brilhando à margem direita, a uns 150 metros, mais ou menos. E pensando nessas passagens, que basta uma centelha de luz para iluminar a escuridão, eu arranquei na direção da luz, não preocupado com o carro que estava quebrado, avariado pelo lado de baixo, que tinha entrado no gradil. Saí e fui com o carro batendo no meio da escuridão em direção à luz. Atravessei um canteiro, fui batendo o carro por baixo, as peças, mas embaixo da luz eu me senti confortável e aí pedi socorro. Isso aconteceu às 22 horas, quando foi 1h da manhã eu já estava em casa com o carro guardado na garagem. Daí veio a motivação então de criar a temível síndrome de pânico por um olhar de saúde espiritual, que é precisamente esse nosso trabalho mais recente. Que além de tudo ainda foca esse lado espiritual. Então nasceu de uma situação vivida e vivenciada por mim e pela minha esposa. Esgotada a possibilidade de a cura se efetivar pela vertente divina, deve-se apelar para os meios oferecidos por um procedimento multidisciplinar, utilizando-se, ora, a terapia comportamental cognitiva, quando relativa à psicologia, ora emocional quanto à psicanálise, ora constitucional quando relativa à psiquiatria, ou estrutural quando relativa à neurologia, ou até mesmo em relação à clínica quando orgânica. O livro foi o seguinte, nós fomos escrevendo alguns trechos em separado, né? Relativos, todos com comunicação com o trabalho, com essa ideia, com essa situação vivida. E fomos naturalmente juntando todos numa sequência lógica, em que nós não descuramos, nós não desprezamos a medicina, nem a área psi, dentro do comportamental cognitivo, que está mais ligado à psicologia, nem com o constitucional, que está ligado à psiquiatria, nem com o estrutural, que está ligado à neurologia. Não descuramos nenhuma dessas áreas, mas acrescentamos uma nova perspectiva, que é a da saúde espiritual. Então ele foi organizado com base em experiências e com todas essas áreas naquilo que ela vem a se comunicar com o trabalho. Então, as pesquisas, algumas delas vieram de experiências com pessoas na análise, né, outras na observação de como as pessoas reagiam, né, e também deitado em cima da ciência
da medicina, como eu disse, da área psi e da verdade eterna, que é a palavra, que traz um manancial enorme de possibilidades que se comunicam com o que nós estamos escrevendo. Então foi assim que nós organizamos o material. O amor lança fora o medo e as fobias que escravizam o homem nestes dias que são maus. Dessa forma, passemos a examinar com singeleza o amor como uma forma de libertação do homem. O amor cobre uma multidão de pecados. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre realmente uma multidão de todos os nossos pecados. Olha, eu acredito que aqui, nessa altura, veio uma preocupação que foi a de duas características fundamentais que se dirigem, com as quais nós nos dirigimos ao leitor. Normalmente, as obras, em geral, elas têm uma preocupação de mostrar erudição, teses que vão impressionar outros especialistas na matéria. Contrário senso, nós seguimos o caminho diferente. Nós priorizamos o leitor, ou aquele que vai tirar algum proveito do trabalho. Então, basicamente, nós procuramos buscar uma dimensão real e acessibilidade. Ou seja, acessibilidade, nós usamos uma linguagem cool, ou seja, de baixa definição, é uma coisa leve, com clareza, objetividade, concisão e simplicidade, para que fosse acessível a qualquer pessoa, mesmo os não iniciados na matéria, e dar uma dimensão real às coisas, aos fatos e os acontecimentos. Por exemplo, de repente, dependendo da perspectiva pela qual você olha uma lagartixa, ela pode se tornar um dragão. Entendeu? Isso que acontece com as pessoas. Dependimento do olhar, se você olhar com olhares verdes, você vai ter uma situação de terapia. Por isso que Deus criou, na sua infinita sabedoria, as matas pintadas de verde. Poderia ser roxo ou amarelo. Mas ele o fez com o verde, porque ele desperta uma reação terapêutica nas pessoas. Com olhos azuis. Então depende da perspectiva, da cor, do olhar com que se olha o objeto focado. Então tem essas duas características, a acessibilidade e a dimensão real dos fatos. A nossa preocupação, essencial, as preocupações foi com o leitor nessas perspectivas. O que está acontecendo com a modernidade é justamente a violência, enfim, as drogas, todos esses problemas que assaltam a nossa sociedade, ela tem como fundamento que nós nos preocupamos muito com o racional e esquecemos do emocional. Então as pessoas andam muito carentes de uma iniciação no âmbito emocional. Por exemplo, a bola está ali, o gol está ali na hora porque um craque, uma pessoa extraordinária, o maior esperto em bater pênalti, ele erra. Porque o emocional derruba naquela hora, derruba qualquer um de nós. Então, em vez de preocupação, nós devemos nos ocupar. Preocupação, pré-ocupação, ocupação prévia, apreensão sutil, perturbação da mente. Não se preocupe, se ocupe. Não se preocupe com o ter. Não se preocupe em tesourar. Não se preocupe, não se feche na fortaleza. Não acumule para si toda a riqueza. Ele veste de dourado amanhã, ele tece de esperança o amanhã, ele pinta de verde os quadros da mãe natureza. Tinge de esmeralda a floresta para a mente tranquilizar. Cria o lírio rubro para a vida impulsionar. O rio canta ao longe para o sacrossanto humus fertilizar. As palmas, sentinelas avançadas para o sidério velar. A árvore monolítica dádiva para o céu eternizar. As flores, sementes coloridas, sorriso de Deus a cintilar.
A messe, fruto sazonado dará. Toda adversidade Deus suportará. Não se preocupe, se ocupe, Deus proverá.